E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa. E a nossa aula hoje é sobre noção de função. Nós vamos entrar agora em algumas aulas sobre função. Essa é a primeira aula, a gente vai começar a ver sobre a noção de função, o que é uma função, como que ela funciona, lei de formação, toda essa questão, né? Que é a estrutura de uma função para que a gente consiga depois trabalhar com todas as outras funções que nós vamos ver. Então essa é a primeira aula de uma série de aulas sobre funções que nós vamos ter aqui. Beleza, pessoal? Então vamos começar, mas antes disso, roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Então olha só. Nesse tempo todo que a gente já vem estudando matemática, a gente estuda desde pequenininho na escola, a gente já ouviu falar sobre grandeza. Bom, o que é grandeza, afinal de contas? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, certo? Por exemplo, a massa, tempo, espaço, né? São área, são exemplos de grandeza. Mas algumas grandezas, a variação dela depende da variação de outra grandeza. Por exemplo, a quantia que eu vou pagar em um alimento depende da quantia de alimento que eu vou levar. Por exemplo, se eu for comprar carne no mercado, a quantia, a grandeza quantia que eu vou pagar, o preço que eu vou pagar por esse pedaço de carne, depende da quantia massa que eu vou estar levando embora. Velocidade depende de tempo e espaço percorrido, né? Então, a função ela é baseada nisso, em variáveis como essas, né? Grandezas que dependem uma da outra, grandezas às vezes que são independentes, mas grandezas que às vezes são dependentes de outras para que nós tenhamos então um valor, um resultado. Por exemplo, se eu fosse pegar um táxi, vamos dizer assim, ou se eu fosse andar até mesmo de Uber, né? Só que o táxi, o Uber nos dá um valor já pronto quando nós damos o trajeto. O táxi nós simplesmente entramos e pedimos um caminho, que ele faça um caminho. Bom, vamos entrar no táxi e vamos pedir siga daqui onde estamos até a minha casa. Então ele vai ligar ali o taxímetro, é dada uma taxa que chama-se bandeirada. Vamos dizer ali que ele cobre R$ 4 de bandeirada. Só o fato de você subir no táxi já é cobrado aquele valor. E a cada quilômetro rodado, então, é cobrado mais um certo valor. O preço final que você vai pagar vai depender do que? Aquela taxa fixa, então que seria a nossa grandeza independente, ela sempre vai ser aquele valor, R$ 4. E o nosso valor por quilômetro rodado, ele vai depender de alguma coisa. Ele vai depender do que, professor? Ele vai depender da quantia de quilômetros que nós rodamos, certo? Então essa é a ideia. Se eu rodei 10 quilômetros e custava R$ 2 cada quilômetro, são R$ 20 mais os R$ 4 da bandeirada. Eu pagaria R$ 24 por uma corrida de táxi, certo? Esse é um pequeno exemplo. Então vamos lá, eu queria que vocês olhassem para o quadro aqui agora. Nós temos aqui, ó, dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou só ligar aqui os elementos de A em B. Olha só que interessante. Eu fiz a ligação aqui, está falando assim, ó, todo elemento de A possui correspondente em B, ou seja, todo elemento de A, todos eles possuem pelo menos um correspondente em B, certo? Tem aqui o seu correspondente em B. Cada elemento de A está relacionado a um único elemento de B. Então, cada um desses valores aqui de A está ligado apenas a um valor aqui no conjunto B, certo? Então, nós temos aqui uma função de A em B. Bom, essa função aqui, ela é dada como? Essa função que é dada de A em B. Se eu fosse parar para observar, né, nós temos dois conjuntos, aqui o 1
está ligado com o 20, o 2 ligado com o 40, o 3 com o 60 e o 4 com o 80. O que está acontecendo aqui matematicamente falando? Bom, vamos ler a definição aqui primeiro. Olha só. Dados os conjuntos A e B não vazios, eles não podem ser vazios. Função f de A em B, tá? Ó como representa aqui, ó, de A em B, com essa setinha aqui, ó. É uma regra ou lei, a gente chama de regra ou lei de formação, tá? A gente vai falar disso bastante hoje, que determina como associar cada elemento de x que pertence a A. Então aqui, olha só, o que ele está dizendo? Que aqui é o conjunto dos elementos de x. Um único elemento de y que é igual a f de x em B. Então quer dizer que isso aqui são os elementos y. Mas ele também chama isso aqui de f de x. Por quê? Mas por que ele chama de f de x? Porque significa em função de x. Aquele valor ele está atribuído em função de x. Ele depende de x para ter o seu próprio valor. Beleza? Então olha só. Se eu fosse olhar aqui, como que estaria a minha função? Bom, a minha função seria assim, ó. Seria, vamos dizer, y é igual, o valor daqui é igual 20 vezes o valor de x. Quer ver por quê? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. É simples. É como se fosse... Imagina só. A gente mora aqui no litoral. É bem normal, é bem corriqueiro nós irmos na praia e vermos o pessoal vendendo água de coco, por exemplo. E custa, vamos dizer aí, quando tá barato, R$8 cada uma. Se o vendedor de água de coco fizesse uma tabelinha, uma água custa 8, 2, 16, 3, 24, 4, 32, 5, 40, isso é uma função. E essa função poderia ser expressa como? Essa função do vendedor de água de coco poderia ser expressa como y é igual a 8x. A cada um coco que ele vende, ele multiplica o valor por 8, que é o valor de venda do coco, certo? Então, pessoal, é bem simples. Ó, presta atenção. Cada elemento de A possui um correspondente em B. Cada elemento de A tem um único elemento em B. Beleza? Então, temos uma função de A em B, formada com uma lei y igual a 20x. Tranquilo? Então, ó, fica ligado aí, bate um print para que a gente possa aí apagar e vir com outra parte aí para a gente continuar a nossa aula. Pessoal, aqui ó, vamos lá. Tem mais dois exemplos aqui. Bom, deixa só eu dar uma... Deixa eu só fazer aqui, ó, as setinhas aqui pra gente ficar legal. Vamos lá. Conjunto P, conjunto Q. Ó, menos 2 aqui ligado em 4. Menos 1 ligado no 1. 1 ligado lá no 1. 2 ligado em 4. 3 ligado em 9. O que acontece aqui, ó? Bom, nessa representação aqui pelo conjunto aqui, a gente está vendo que cada um deles está associado a cada um dos elementos de P está associado a um elemento de Q, mas aqui em Q tem alguns aqui que tem duas associações. Tem algum problema? Não. A gente já vai ver isso, olha só. Todo elemento de P possui correspondente em Q. Ok.
todo elemento de P está associado a um único elemento de Q. P tem ligação apenas com um deles. É isso que importa, tá, gente? Para ele ser função, os elementos do primeiro conjunto só podem ter uma ligação com os elementos do segundo. Ou seja, os elementos aqui do P só podem ter uma ligação aqui com os elementos do Q. Os elementos do Q podem receber duas sem problema nenhum, mas os elementos de P só podem ter uma ligação com os elementos de Q. Lembrem-se disso. Temos uma função de P em Q, tá? Expressa pela lei de formação, então, y é igual a x ao quadrado. Olha só, menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3, 9. Então ali a gente conseguiu, né, ver que essa função representa exatamente isso daqui. Então essa função, ela é a lei de formação dessa função aqui, certo? Então essa expressão é a lei de formação dessa função. Agora olha só essa daqui. Bom, menos 5 no 0, aqui não tem ninguém. O 6 no 4. O 13 no 3, o 20 no menos 4. Bom, começamos olhando o seguinte. Nem todos os elementos de R possuem correspondente. O menos 2 não tem correspondente nenhum em S. Então, o que acontece? Aqui nesse diagrama de flecha, não tem representação de uma função. Por quê? Para ser uma função, tá, gente? Todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos x precisam ter uma ligação com y. Todos os elementos aqui do meu primeiro conjunto precisam ter uma ligação com o meu segundo conjunto. Eles podem ter apenas ligação com um número no segundo conjunto, certo? Eles têm que ter apenas ligação com um elemento, vamos chamar de elemento. Então aqui ele tem que ter ligação com apenas um elemento do meu segundo conjunto, tá? E a gente precisa conseguir expressar isso através de uma lei de formação, certo? Beleza, pessoal? Tem aqui, ó, tá obedecendo. Todos eles estão correspondentes com um em Q, né? Todos os valores têm um correspondente em Q. Eles estão ligados apenas a um valor em Q, certo? E a gente consegue representar eles por essa lei de formação. Não são todos que estão interligados aqui, né? E se fosse assim, por exemplo, ó, poderia acontecer isso também, ó. Vamos dizer que acontece isso, ó. Esse aqui está ligado aqui e ligado aqui. Ele tem duas ligações. Ele tem dois correspondentes em S. Não é função, tá, gente? Então a gente não vai ter como representar isso daqui como função. Então, o diagrama de flechas tem muito bonitinho, certinho e tal, mas não é função, a gente não vai trabalhar com isso. Beleza? Copie o exemplo aí. Eu vou apagar. Já vou trazer aí agora a definição de domínio, imagem e contradomínio pra gente. Vamos lá, pessoal, olha só. Domínio, contradomínio, conjunto, imagem. Vamos ler aqui comigo aqui, ó. Considere a função f de a em b com a sendo o conjunto composto por menos 3, menos 1, 0 e 2, e b, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3, que associa cada elemento x de A ao seu dobro subtraído de uma unidade em B. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o seguinte aqui, ó. A lei de formação. Como que a gente vai fazer ela? Bom, a lei de formação, nós vamos prestar atenção no que ele nos disse aqui, ó. Ele nos disse que é o seu dobro, então vamos lá. F de x, né? A gente está começando uma função, é igual
o dobro do elemento aqui de x, então para ser o dobro é 2 vezes, subtraído de uma unidade, menos 1. Então f de x é igual a 2x menos 1. Bom, olha só, vou colocar aqui, ó, forma do diagrama de flecha. Vou fazer o diagrama de flecha aqui, forma de diagramas para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, ó, menos 3, menos 1, 0 e 2. Esses são os elementos do nosso conjunto A. E temos aqui, ó, vamos lá, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Os elementos do nosso conjunto B. Certo. Nós queremos então descobrir aqui quem são as associações de A em B. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, quando a gente fala em domínio, domínio são os valores de x. Quem são os valores de x? Se nós temos uma função de A em B, A em B, então a gente sempre vai pensar o seguinte: nós temos os valores de x e y. É uma função de x em y, uma função de A em B. Então os valores de x vão ser os valores do conjunto A, certo? Então o domínio aqui a gente acaba associando com os valores de x. O resultado disso é chamado de conjunto imagem, que seria o meu conjunto, né? Vamos dizer assim, vou até tirar esse daqui. Seria o meu conjunto que está lá dentro de B, mas não necessariamente é o conjunto B todo, certo? Então o conjunto imagem aqui eu vou chamar de y, certo? Então f de x é igual a 2x menos 1, é uma função de A em B. Domínio são os valores de x, conjunto imagem são os valores de y, são os nossos resultados. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos procurar então esses resultados, essas, né, imagens aqui dos valores. Vamos pegar primeiro aqui o menos 3. Então, quando x for igual a menos 3, o que vai acontecer? Bom, nós vamos ter aqui então f de x. Se o x é menos 3, nós vamos ter f de menos 3. É igual a 2 vezes menos 3, menos 1. Estamos substituindo, certo? Então vamos ter, ó, f de menos 3 é igual a menos 6 ou menos 1, que é igual a menos 7. Então, quando x é menos 3, y é igual a menos 7. Bom, olha aqui. No diagrama aqui a gente já pode fazer a associação. Quando é menos 1? Vamos lá. X igual a menos 1. Então, é f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. F de menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, com menos 1 é igual a menos 3. Quando x é menos 1, y é menos 3. Lembrem-se que f de x é a mesma coisa que y. Se eu botar y aqui, significa a mesma coisa. Eu utilizando f de x fica mais fácil saber com quem eu estou trabalhando, porque eu vou substituir por f de menos 1, f de menos 3. Facilita nisso só, tá? Mas enfim, no resto é igual. Ó, associação aqui, ó. Vamos lá. F de 0. Vou fazer aqui do ladinho. X igual a 0. F de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. F de 0 é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, temos aqui 0 associado a menos 1. E falta aqui o f de 2. Quando x é igual a 2. F de 2. Temos então 2 vezes 2 menos 1.
4 menos 1, 3. Então, quando x é 2, y vale 3. Temos a ligaçãozinha aqui, a setinha aqui. Vamos conferir, olha só. Cada um dos elementos de A tem uma associação em B, correto? Todos eles têm apenas uma associação, correto? Tá? E nós temos aqui uma lei de formação que expressa ele. Beleza. O que acontece aqui? Nós podemos falar o seguinte, ó. O domínio, ele é, então, o conjunto dos elementos de x. Então, o domínio menos 3, menos 1, 0 e 2. Certo? O conjunto imagem são os resultados. É fácil, eu pego aqui, ó, quando eu usei o menos 3, deu menos 7. Quando eu usei o menos 1, deu menos 3. Quando eu usei o 0, deu menos 1. E quando eu usei o 2, deu 3. Beleza. E agora? A gente falou do domínio, do conjunto imagem. E quem é o contradomínio? Bom, o contradomínio, ele é o conjunto que pode conter o conjunto imagem. Como assim? Presta atenção. Esse conjunto aqui, ele contém o conjunto imagem, certo? O conjunto imagem está aqui dentro. Só que alguns dos elementos deles não estão sendo usados. E não tem problema nenhum. O que a gente não pode ter é no primeiro conjunto estar faltando associações. Aqui a gente precisa ter todos eles associados. Se aqui tem todos eles associados e associados a apenas um do outro conjunto, temos uma função perfeita. Então olha só, aqui sobrou e sobrou. Então esse conjunto todo aqui, com todos os números, o conjunto imagem e mais o menos 5 e o 2, é chamado então de contradomínio. Tá? Então o contradomínio, a gente vai expressar ele da seguinte forma aqui. Ficou um pouco pequeno, mas vou botar pequenininho aqui, tá? Então, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Domínio. Os valores de x. São aqueles valores que eu vou substituir o x para encontrar o resultado, que é o valor de y, que é o nosso conjunto imagem. Contradomínio pode ser, em algum exercício, fale para você sobre contradomínio e tudo mais. É esse conjunto onde pode conter a imagem. Tá? Mas a gente nunca vai ter um exercício tipo, encontre o contradomínio. Não. A gente sempre vai ter, né, para usar a lei de formação para encontrar a imagem. É importante a gente entender bem o que é o domínio e o que é a imagem, né, o conjunto imagem. O contradomínio, se a gente só entender que ele é um conjunto que pode conter o conjunto imagem, certo? Que o conjunto imagem está dentro dele, já está tranquilo para a gente. Beleza, pessoal? Eu vou apagar aqui e volto com mais um pouquinho de exemplos pra gente. Vamos lá, pessoal, olha só. Domínio pela lei de formação. Como assim? Bom, a gente vai olhar a lei de formação e às vezes a gente vai ter que entender o domínio só olhando para ela. Tá, ainda não entendi. Como assim? Presta atenção, aqui. Tem algum valor que x assuma que faça essa minha função ficar nula, não existir, não poder ser resolvida? Não. Então eu digo aqui que o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque ela pode assumir qualquer um valor
que eu queira. Ela não precisa de maneira nenhuma aqui, né, de restrições para que a gente possa resolver ela. Qualquer valor que assuma vai ter então a sua imagem correspondente. Nesse caso aqui, nesse caso aqui existe uma condição de existência na fração e diz que A está para B, né, sendo que B é diferente de 0. Ou seja, A está para B, A sendo dividido por B, com B diferente de 0. Não existe divisão por 0. Então, o que acontece aqui? Bom, o domínio é igual ao conjunto de x elementos que pertence aos números reais, tal que só não pode dar 0. Qual é o número que x assumiria que faria dar 0 aqui no denominador? O oposto de menos 4, que é 4. Então, x ele precisa necessariamente ser diferente de 4. O único número que não poderia ser colocado aqui no valor de x, que faria com que a minha função não tivesse como ser resolvida, não tivesse solução, seria 4. Porque se eu substituísse por 4, ficaria 4 menos 4, 0. E não temos como dividir por 0, certo? Beleza. Aqui não tem problema nenhum. Aqui só não pode ser 4. E aqui? Aqui a gente está trabalhando então com números reais. Existe raiz quadrada de número negativo quando a gente está falando de números reais? Não existe, certo? Então tá. Bom, vamos ver o seguinte. Se eu disser para você então que x menos 2, ele precisa ser então 0, pode ser. Ele só não pode ser negativo. Então isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Estou fazendo assim só para a gente poder descobrir que número que daria aqui, né? Que a gente não teria mais como resolver, não teria mais solução. Bom, esse 2 vai passar para o outro lado, vai virar mais 2. Então ficaria assim. X tem que ser maior ou igual a 2 para que isso aqui exista, para que tenha solução. A partir do momento que x ele for menor do que 2, a gente já não tem mais como resolver. Se ele for menor do que 2, não tem solução, porque a partir daí a gente vai começar a ter então valores negativos dentro do radical. Então o nosso domínio ficaria assim, ó, o domínio é igual x pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. Então aqui a gente viu algumas particularidades. Ó, essa aqui não tinha problema nenhum. Aqui eu não podia substituir por 4, que daria 0 e não tem como dividir por 0. Aqui, se qualquer valor colocado abaixo de 2, transforma aqui em número negativo dentro do radical e a gente não pode, então, resolver. Beleza? Então a gente sempre tem que olhar esses casos assim, lembrar desses detalhezinhos. E por último aqui vamos relembrar, gente, para terminar a aula de hoje, o plano cartesiano. Bom, plano cartesiano, só para a gente lembrar aqui, né? Ele é dividido em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Eixo Y e eixo X. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Certo? Positivos e negativos em X. Positivos e negativos em Y. Então tá, gente. O plano cartesiano, para quem não lembra, né? A gente já estuda bastante, estuda isso no 7º, 8º ano e vai estudando depois disso. A gente usa bastante os pares ordenados, né? Vamos dizer assim, a gente tem um ponto A, o ponto A, 2 e 3, de coordenadas 2 e 3, são os valores de x e y.
2 para x, 3 para y. 2 para x, 3 para y. Aqui estaria o ponto A, certo? Então o que acontece? Plano cartesiano a gente vem usando assim. Na função a gente vai usar muito para desenhar o gráfico da função. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Como a gente viu até agora, eu falei algumas vezes para vocês durante a aula que o número de um valor de x, ele só pode ter um único valor de y associado a ele. O que significa isso? Se eu pegar e traçar uma reta paralela aqui ao eixo y, em qualquer lugar da minha função, essa minha reta ela só pode se encontrar uma vez com o gráfico da função. Se acontecer igual aconteceu aqui, ela se encontrou duas vezes, passei uma reta aqui, encontrou duas vezes, uma reta aqui encontrou duas vezes, isso aqui não é uma função, certo? Então, se encontrou duas vezes não é função, porque ela está com dois valores de y associado ao mesmo valor de x. Aqui o valor de x4 e tem um valor aqui de y associado e outro valor de y aqui associado. Beleza, pessoal? Traçou a reta, cruzou em dois lugares, não é função. Bom, vamos olhar aqui embaixo. Aqui a gente tem uma função. Beleza. Então o que acontece aqui? Vamos ver aqui então o domínio. Vou chamar essa função aqui de... Vou chamar essa aqui de g. Função g. Tá, então vamos lá para o domínio de g. Domínio de g aqui. Gente, o domínio aqui então vai daqui até ali, certo? Vai de -3 até aqui, tá prestando atenção? Vocês lembram dessa bolinha aberta aqui, Aqui bolinha fechada, de -3 até um valor menor do que 7. Beleza, gente? Então nós vamos dizer assim, deixa eu só trazer essa escrita um pouquinho para cá. Aqui. X pertence aos reais. Tá, ok. X vai ser maior ou igual a -3 e menor do que 7. Esse é o domínio, de -3 até 7. Fechado em -3, aberto em 7. Se nós fôssemos demonstrar lá com os colchetes, colchetes, teríamos assim então, fechados para -3 e abertos para 7. Beleza? Então estaríamos expressando ali esse intervalo de x aqui. Bom, e a imagem? Quem que é a imagem aqui? A imagem aqui nós temos aqui, de -3 até 6. E é aberto em -3, fechado em 6. Então, aberto em -3, fechado em 6. Pelos colchetes, aberto em -3, fechado em 6. Beleza? Então, presta atenção aqui, Aqui, domínio, imagem. A gente, eixo Y, eixo X. Domínio, imagem. Nosso domínio e a nossa imagem. Beleza, pessoal? Essa então foi a nossa primeira aula, para a gente ter uma noção do que é função, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido.
Nós vamos ter agora uma sequência de várias aulas sobre função. Eu espero que vocês acompanhem para que a gente vá evoluindo essa ideia de função juntos, para que a gente consiga realmente entender sobre função, para que fique muito simples na nossa mente o que é uma função. Beleza, pessoal? Eu agradeço você a ter assistido esse vídeo, agradeço você por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu estarei postando aí. Beleza? Toda semana tem vídeo novo no canal, tá, gente? Então, até a próxima e valeu!